Meus irmãos, antes de nós adentrarmos aqui no assunto tratado pelo apóstolo Paulo, nesse capítulo, nós precisamos recapitular pelo menos 3 pontos, apenas 3 pontos, importantes, que serão para nós como um norte, como uma direção. Primeiro ponto, existe um tema principal, que gerou os ensinos desse capítulo. E o tema é divisões na igreja de Deus. Paulo só escreveu aqui o que ele escreveu porque chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que a igreja estava dividida, a igreja estava passando por um momento difícil na vida dela, e cada um pensava de uma forma. Então, por esse motivo, Paulo escreve o que ele escreveu. Segundo ponto, um dos maiores causadores dessa divisão no seio da igreja em Corinto era a valorização da retórica e da eloquência e da sabedoria humana. E isso estava afastando cada vez mais a igreja da centralidade da palavra, e estava levando a igreja a uma espécie de infantilidade na fé. A igreja, por Paulo, foi comparada com uma criança, no sentido de que ela não tem conhecimento da verdade, ela não se aprofunda na verdade, ela fica apenas na superfície do Evangelho, ao invés de mergulhar e de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E o terceiro ponto, a igreja não estava confiando na sabedoria de Deus, ou seja, ela estava crendo nas estratégias do homem, ela estava crendo na sabedoria do homem, ao invés de confiar tão somente na suficiência da palavra do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus já começou a ser algo que estava sendo questionável. Eles não estavam crendo mais que tão somente a exposição da palavra de Deus era suficiente para a conversão do pecador. Então eles começam a crer em homens, começam a crer em retórica, começam a crer em eloquência, e o desdobramento disso é crer que o homem ele pode dar uma ajudinha a Deus para que a obra de Deus seja feita. Como se Deus ficasse sentado no trono de braço cruzado, esperando com que o sábio homem possa fazer algo para ajudar o plano eterno de Deus. E a consequência disso é o próximo capítulo que nós vamos entrar, que vai falar sobre o resultado de uma igreja que se distancia da palavra do Senhor, de uma igreja que valoriza a retórica e tudo isso que nós falamos até aqui nesse momento. E o resultado é imoralidade, é pecado, é carnalidade, uma igreja carnal, uma igreja repleta de pecado no seio dela, e nós vamos falar isso no próximo estudo. Em nossos dias, nós vamos observar que até aqui, que nós falamos sobre a igreja de Corinto, a história ela se repete, porque a igreja continua sendo influenciada pelos estoicos e pelos epicureus, pelos filósofos, ou seja, pela retórica, pela eloquência e pela sabedoria dos homens. Hoje, esses homens que distanciam a igreja da centralidade da verdade são os pregadores modernos, as igrejas modernas, as igrejas contemporâneas, que dizem que o mundo mudou. Já ouviram falar isso? O mundo mudou. A igreja não pode ser mais aquela igreja antiga, antiquada, aquela igreja de antigamente, porque aquela estratégia já não funciona mais nos nossos dias. Então, como o mundo mudou, a igreja também precisa mudar. E essa é a retórica, essa é a falácia dos pregadores modernos da nossa contemporaneidade. Mas a palavra de Deus ela vai rebater isso, ela vai refutar isso, ela não aceita isso.
porque a igreja de Deus é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, as instruções de Deus são a mesma, o culto que Deus discutidou, que Deus mostrou na sua palavra, deve ser o mesmo, as doutrinas são as mesmas, nada mudou, Deus não mudou, o tempo passa, o tempo muda, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A igreja de Deus, ela jamais pode sair de um culto dizendo: você viu como aquele pregador sabe falar? Você viu como ele domina a palavra? Tinha momentos em que aquele pregador falava que, nossa, eu sentia no meu coração Deus falando comigo. Você viu aquele momento que o pregador falava, que ele começou a falar e eu senti um arrepio. Meu Deus, Deus está nesse lugar. A ênfase foi para quem? A ênfase foi para o pregador. A ênfase foi para a retórica. A ênfase foi para a performance daquele homem no púlpito. E não se observa o conteúdo da mensagem se de fato é bíblico. É aquilo que a palavra de Deus diz. Então a igreja não pode sair de um culto dizendo: que sabedoria é essa do homem? Aquele irmão que toca, ele tocou maravilhosamente bem. Aquele cantor, meu Deus, que voz sensacional! Isso tudo é aquilo que a igreja de Corinto estava vivendo, e nós hoje, no nosso tempo, também estamos vivendo. As pessoas valorizam aquilo que é humano, aquilo que são a criação de Deus, a criatura de Deus, ao invés de enaltecer o Criador e não a criatura. A igreja, ela deve sair de um culto dizendo o seguinte: que Deus maravilhoso foi pregado nessa noite, que Deus glorioso foi explicado, foi exposto através da palavra. Que Deus é esse? Que Deus misericordioso, que Deus gracioso, e não que grande pregador. Não sentiram a diferença? Enorme. Que sabedoria de Deus que foi exposta para nós nessa noite. Que sabedoria de Deus bendita. E eu entoei louvores ao meu Deus com todo o meu conhecimento e expressando toda a minha gratidão. Não importa quem está tocando, não importa se é um violãozinho no reco-reco, não importa se não tem nem instrumentos, não importa, mas vai entender isso. Não importa, o que importa é que eu estive aqui no ajuntamento dos santos, daqueles que foram justificados, daqueles que foram regenerados, e eu abri o meu coração e eu louvei ao meu Deus pelo conhecimento que eu tenho da sua verdade, por tudo aquilo que Ele fez por mim, pela sua graça. Você merece isso? Você merece a salvação? Você merece a regeneração? Você merece a justificação? Não, nós não merecemos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele tirou os nossos pés da dominação do pecado, e Ele nos firmou sobre a rocha, sobre a sua palavra. Ele iluminou a nossa mente, e hoje nós conhecemos quem Deus verdadeiramente é, e nós nos rendemos a esse Senhor. Então, quando eu venho louvar a Deus, eu não me importo quem está tocando, eu não me importo se tem instrumento ou se não tem, eu não me importo se é um violãozinho com uma corda quebrada, eu não me importo. O que eu me importo no momento da adoração é: eu estou adorando ao meu Deus, por quem Deus de fato é, e por tudo que Ele fez por mim, pela sua infinita graça que foi revelada ao meu coração e que me salvou, pela ação do Espírito, através da cruz de Cristo Jesus. Amém? Preste atenção, meus irmãos. Quem valoriza a retórica, quem valoriza a eloquência, quem valoriza a sabedoria humana, quem valoriza isso, os irmãos podem ter certeza que eles, a cada dia que se passa,
se distanciarão da centralidade do Evangelho. E esses cristãos que assim o fazem, que valorizam retórica, eloquência, sabedoria humana, que valorizam essas coisas e que não têm esse entendimento mais profundo, toda certeza serão irmãos imaturos, como se fossem crianças mal educadas e birrentas. Pode observar. Quando a pessoa chega no culto e já olha, quem que vai tocar? Quem é o grupo de louvor hoje? É o grupo A, grupo B? Tem igrejas que são tão grandes que tem nome de grupo, né? Tem grupo Alfa, grupo Delta, grupo... enfim. E vão falando os nomes dos grupos. Aí olha, hoje é esse grupo. Misericórdia. Puxa vida, esse grupo não canta louvores que eu gosto de cantar. Não é assim? Quem é o pregador dessa noite? Tem igreja que avisa com antecedência. Quando avisa com antecedência, a pessoa de casa olha, nesse culto eu não vou. Por quê? Porque é pregador fulano de tal. Se fosse Beltrano eu ia. Está valorizando o quê? Retórica, eloquência. Ele não está lá para ouvir a verdade da Escritura. Ele não está lá para adorar seu Deus, rasgar o seu coração e bendizer ao Senhor com toda a gratidão, com todo o conhecimento, com toda a sua força. Ele está lá para valorizar a retórica, para valorizar a eloquência, para valorizar a sabedoria humana. E quando ele faz isso, ele vira um cristão imaturo, um cristão infantil e um cristão birrento, porque não conhece o seu Deus. Ele não estuda. Então, quando as coisas começam a acontecer, ele começa a vir com essa fonte herética do determinismo. Eu não aceito isso, meu Deus. Já viram isso? Eu não aceito desemprego na minha vida. Eu não aceito porta fechada na minha vida. Eu não aceito enfermidade na minha vida. Eu repreendo. Meu Deus do céu, que poder! Eles vão botar todo mundo com coronavírus na frente desse profeta de Deus, ele vai repreender tudo. Falar nisso, cadê os profetas que curam todo mundo? Cadê os profetas que tiram caroço, que cura câncer? Cadê? Está todo mundo escondidinho agora, coronavírus. Deus está mostrando, irmãos, nesse momento, quem são os falsos e quem são aqueles que são fiéis à Escritura Sagrada. Qual a consequência dessa infantilidade? Qual a consequência disso? Por que eu preciso crescer na fé? Por que eu preciso amadurecer na fé? Porque eu não posso continuar sendo uma criança animada, uma criança birrenta no seio de uma igreja. Por que eu não posso continuar vivendo assim? O abandono das estratégias de Deus, a falta de fé na exposição das Sagradas Escrituras para a salvação serão uma verdade na vida desse povo. E a consequência é que a palavra vai ser substituída, presta atenção nisso, a palavra de Deus vai ser substituída por inúmeros métodos vindos da sabedoria do homem. Por exemplo, trio elétrico evangélico do carnaval. Tem isso na Bíblia? Não, mas na Bíblia tem ide por todo mundo e anunciar o evangelho. Então eu vou. Você vai como? Eu vou do jeito que eu acho que dá certo. Ou você vai da forma que a Bíblia te ensina? Ide por todo mundo e anunciar o evangelho. Você vai ver, moças vestidas de Frozen na rua para tentar atrair a criança, homens vestidos de palhaço fazendo malabarismo para tentar atrair as crianças, as pessoas na rua fazendo teatros e não sei o que, tentando atrair as pessoas. E quem foi que deu essa estratégia? Quem foi que fez? Tem na Bíblia isso? Alguém já viu Paulo vestido de palhaço fazendo malabarismo? Alguém já viu Jesus Cristo fazendo uma peça teatral?
Ou Pedro, vamos fazer uma peça teatral da morte de Jesus Cristo para que esse povo entenda o que é evangelho. Não, o que Pedro fez? Pedro expôs a palavra de Deus, pregou, e 3.000 almas se venderam. Pedro de novo expôs a palavra de Deus, confiando tão somente na Escritura e nada mais. Não na sua eloquência, não na sua ideia, não no seu achismo, não naquilo que ele pensa, mas ele confiou tão somente na Escritura, aquilo que Cristo diz para ele: prega a palavra de Deus. E ele pregou e 5.000 almas se converteram. E sinais, e maravilhas, e prodígios, e o nome do Senhor ia sendo glorificado. Como? Com estratégia humana ou estratégia de Deus? A estratégia de Deus. E isso é confiar 100% na palavra do Senhor. Nós vamos ver inúmeros exemplos. Balada gospel, músicas atraentes aos jovens, não importa a letra, nem aquilo que está sendo cantado. Já viram os salmos? Salmos eram o inário de Israel, né? Você já viu nos salmos algum salmo que ele fica com 50 frases, né? 50 frases assim, falando a mesma coisa. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. E só isso, já viram isso? Então por que hoje as pessoas vão compor música e ficam com 3 frases e ficam o tempo todo sentindo a frase e aquele negócio todo com 3 frases e repetindo as 3 frases? Essa casa, vamos falar logo. Minha casa eu entrego ela para você, Jesus, e só fica nisso e 30 minutos falando a mesma coisa. Já viu algum salmo assim? Não tem, irmãos, não tem. Você está falando mal? Não estou falando mal, estou falando a verdade. Não existe isso na Escritura. Israel cantava com entendimento, cantava aquilo que eles viviam, cantava aquilo que eles aprendiam dos pais, cantava a palavra de Deus. E nós vamos cantar a palavra de Deus e nada mais. É isso. Mas agora é a moda, irmão. É a moda. Tem um nome que eles deram aqui. Eu esqueci qual que é o nome que eles dão a isso. Acho que é o worship. Worship. Agora é a moda do louvor. Antigamente tinha outras modas, outros tempos. Agora é o worship. É você cantar 3 frases e ficar repetindo as 3 frases e os jovens todos se abraçando e ficar assim, balançando a cabeça, com o olho fechado, chorando, se jogando no chão e papai. Aí, irmãos, ou nós somos a igreja de Cristo e fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ou nós vamos abraçar qualquer tipo de ideia que vem do ser humano. As modas que são criadas, coreografia em culto, ministério de dança em culto, doutrinas falsas e, por fim, a apostasia. A apostatar da fé, porque já não é mais o evangelho, já é o evangelho que eu estou criando. Já não é mais aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que eu quero. E aí começam a entrar vários tipos de heresia no seio da igreja por falta de conhecimento da palavra. Porque a palavra foi deixada de lado, a estratégia bíblica foi deixada de lado, a palavra de Deus foi deixada de lado, e agora é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu começo a criar, e aí você vai multiplicar. Inúmeras religiões, inúmeras práticas, inúmeras aberrações, que é o que a gente tem visto hoje. Infelizmente, mas é uma realidade que nós temos visto no seio da igreja. A igreja passa a ser apenas um clube social. E o sentido central do cristianismo já não existe mais. Muito bem, irmãos, feita essa introdução até aqui, nós vamos observar agora no primeiro versículo que o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos ministros de Deus para a sua autêntica responsabilidade, que é fidelidade às Escrituras. Por que a igreja fica na superficialidade? Por que a igreja fica uma criancinha mimada e birrenta? Porque os ministros, os pastores, aqui cabe a palavra para mim, os pastores, ao invés de se debruçarem sobre a Escritura e serem fiéis à palavra de Deus, eles começam a ser fiéis àquilo que eles pensam, àquilo que eles acham, e começam a introduzir algumas coisas na igreja que não deveriam ser
introduzidas. Vocês estão, olha o que Paulo diz, vocês estão encarregados dos mistérios de Deus, ou seja, das doutrinas da graça que antes estavam ocultas, mas que agora foram descortinadas e entregues a você. Ou seja, existe um conjunto de doutrina que foi entregue ao ministro. Existe um conjunto de ensinos que está na mão do pastor. E qual é a função do pastor? Mandar a ovelha. Qual é a função do pastor? Arrecadar dízimos e viver de comissão, como tem inúmeras igrejas aí que fazem isso. Qual é a função do pastor? A função do pastor é ser fiel à palavra de Deus. Essa é a função do pastor. Esse é o centro, é o eixo de um ministério fiel. Sejam fiéis dispenseiros. E verso 6, abra a palavra de Deus, que é a frase principal que nós vamos discutir todo o ensino. Verso 6, o que ele diz lá? Não ultrapassem o que está escrito. É uma ordenança, é uma ordem. Não ultrapassem o que está escrito. Paulo enfatiza a importância da fidelidade. E olha o que Paulo disse: versículo 3: pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não estou preocupado com o que vocês vão pensar. Eu não estou preocupado com o que os homens vão dizer. Verso 4: quem me julga é o Senhor. Então, qual é a preocupação do apóstolo? Ser taxado de conservador demais pelo povo? Paulo está preocupado com isso? Ser visto como retrógrado e não moderno? Você é um pastor antiquado. Você não é um pastor moderno. Você não é um pastor legal. Você é um pastor que não se adapta ao momento que nós estamos vivendo. Paulo estava preocupado em ter fama de radical e não fama de, entre aspas, flexível e amoroso. Não ser venerado pelo povo. Quando Paulo chegava, esse é o pastor que eu quero ouvir. Paulo estava preocupado com isso. Paulo não tinha preocupação nenhuma em ser venerado. Pelo contrário, Paulo sempre dizia: toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus e não a mim. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Não ter uma grande multidão aceitando. Isso era sucesso ministerial para Paulo, multidões enquanto ele falava. Não ter uma grande retórica na sua exposição e ser taxado como alguém que não sabe pregar. Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado em ser chamado de antiquado ou de sisudo em palavras, de duro em palavras. Essa não era a preocupação de Paulo. Meus irmãos, a grande preocupação do apóstolo Paulo era de ser julgado pelo Senhor. Essa era a preocupação dele. Se eu for um pregador do deserto, uma voz que clama no deserto, e eu não atrair ninguém ao meu redor, a minha preocupação é: eu estou sendo fiel às Escrituras? Estou. Amém. O que importa é o julgamento de Deus e não o julgamento das pessoas. Paulo está preocupado com isso daqui. A preocupação dele era essa: ouvir a voz de Deus dizendo: Paulo, você foi fiel expositor da minha palavra? E um dia nós vamos ouvir o julgamento de Deus. Paulo, você fez tudo conforme eu orientei na minha palavra? Paulo, você ultrapassou o que estava escrito? Ou você confiou tão somente na instrução que eu entreguei nas suas mãos, no conjunto de doutrinas que eu entreguei nas suas mãos? E essa deve ser
a preocupação dos ministros autênticos de Deus. Mesmo que seja taxado de conservador demais, de retrógrado, de radical, de inflexível, mesmo que eu não seja ouvido ou amado pelo povo de Corinto, pelo povo de Vila Velha, pelo Espírito Santo, pelo Brasil, pelo mundo, mesmo que eu não seja amado ou aceitado, ou seja taxado de vários nomes, eu serei amado e aprovado por Deus. E isso é o que eu preciso me preocupar. Por isso Paulo diz: não importa o julgamento de vocês, não importa o tribunal dos homens, nem a lei dos homens, porque em primeiro lugar na minha vida está a lei do Senhor, e a minha preocupação é no dia em que Jesus Cristo voltar e tiver o julgamento de cada um, e nós vamos prestar contas das nossas ações diante de Deus. Essa era a preocupação de Paulo, e essa deve ser a nossa preocupação. E eu gostaria de contar uma pequena história que nos ajudará na consolidação desse ensino. História muito interessante, peço que os irmãos prestem bastante atenção. Imagine uma terra muito distante. Havia um lindo reino, segurança, educação, saúde, ética, respeito, tudo em plena harmonia. Este reino era governado por um rei justo e vitorioso em guerras. Em um belo dia, o rei, aproximando-se da varanda real, avistou uma linda e simples camponesa. O seu coração bateu forte e o rei foi tomado de um grande e puro amor. Os dois ficaram noivos, mas em um determinado momento o rei precisou se ausentar do seu palácio para resolver algumas questões importantes. Então o rei chama o seu mordomo fiel e orientou o seu mordomo da seguinte forma: mordomo, eu vou ter que me ausentar por um breve período de tempo. Entretanto, eu escrevi um livro contendo todas as orientações e instruções que você deve seguir. Você estará responsável pelo meu reino, pelos meus guardas, pela minha noiva amada. Você é o responsável por tudo no meu reino nesse momento. Mantenha o meu reino exatamente como está, em relação à segurança, educação, saúde, ética, respeito, tudo em plena harmonia. Cuide de minha amada noiva com a sua própria vida, se for necessário. Faça tudo conforme aquilo que eu te orientei no livro, porque eu me encantei com a simplicidade e com a pureza dessa linda camponesa. Cuide para que ela se mantenha exatamente pura e simples como ela é. Não ultrapasse o que está escrito. Pois se você assim fizer, se você ultrapassar o que está escrito, certamente você vai morrer e vai sofrer as consequências e vai experimentar a fúria de um rei. Então o rei partiu para a sua breve e importantíssima viagem. Mas o tempo de sua ausência parece ser longa, ser distante. O tempo passa e o rei, ele não volta. E o povo começa a se dispersar. Algumas pessoas começam a abandonar o reino, outras começam a partir em viagens distantes, buscando aventura e vida com mais emoção, e o reino começa a sair. Algumas pessoas começam a abandonar aquele reino. Quando o mordomo percebe isso, ele começa a, tomado de uma grande aflição, ele começa a tomar uma atitude que não estava no livro. Então ele deixa o livro de lado, chama a noiva do rei e coloca na noiva do rei uma roupa vulgar, adornos de uma meretriz, e marca um grande festival no seu reino, onde haveria comida, bebida à vontade. E a principal atração daquele festival seria a noiva do rei
dançando com aquela roupa vulgar, com aqueles adornos de meretriz, num palco iluminado para fazer com que todas as pessoas se sentissem atraídas e com vontade de permanecer naquele reino. A noiva, confiada que essa era a vontade do seu rei amado, ela segue as instruções do mordomo com fidelidade e faz exatamente como ele orientou. No dia do grande festival, o reino se enche de pessoas de várias nações, homens e mulheres depravados, egoístas, soberbos e carnais. A noiva desfigurada, a segurança, educação, saúde, ética, respeito no reino agora estão extremamente comprometidos. Nesse exato momento, o rei regressa e chega em seu reino com um grande e poderoso exército. Contemplam o seu reino em total desarmonia, sua noiva desfigurada e o seu mordomo sem o livro na mão. E agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: o que você acha que o rei fará com o mordomo infiel? Lhe recompensará pela sua falta de zelo quando as instruções deixadas no livro? Com toda certeza, irmãos, a resposta é não, porque aquele rei é justo e vitorioso em guerras, e aquilo que ele disse precisa ser cumprido. A resposta é não. Então toda a fúria do rei vai ser então despejada sobre aquele mordomo infiel. Toda a cólera do rei vai ser derramada sobre aquele homem, de tal forma que aquele homem vai clamar, aquele homem vai agonizar, e o rei não terá misericórdia, porque ele é fiel e justo à sua palavra. Quem ultrapassa o que está escrito nas Sagradas Escrituras, irmãos, está fazendo exatamente isso que o mordomo da história fez. Está sendo infiel ao seu rei e não está seguindo a instrução do seu rei. Pastores que buscam encher o seu reino, encher de pessoas com estratégias carnais e que abandonam a palavra de Deus, estão cometendo o mesmo erro desse mordomo da história que nós acabamos de relatar. Transformam a igreja em uma meretriz, enche a comunidade de pessoas egoístas, carnais, soberbas. E a palavra de Paulo para esses ministros, a nossa palavra hoje como igreja é: arrependam-se. Arrependam-se, pois um dia o Senhor voltará. Um dia o rei vai regressar da sua viagem e julgará as suas ações para com a noiva dele. Você foi fiel ao mordomo, conforme que está escrito na palavra de Deus? Ou você seguiu as ideias do seu pensamento e confiou na sua sabedoria, ao invés de confiar na sabedoria e nas estratégias de Deus? E a igreja? Vocês conhecem as instruções de Deus para decifrar ou para distinguir se o pastor que está vos falando é fiel mordomo ou infiel mordomo? Ou você aceita se vestir de meretriz e dançar de forma carnal para atrair pessoas carnais? Irmãos, vejam bem, a isca que a igreja deve usar é espiritual. É a palavra de Deus que deve ser pregada, porque essa palavra não vem de homens, essa palavra foi inspirada pelo próprio Deus, e é a boca de Deus falando aos corações. Se nós queremos ver transformações autênticas, verdadeiras e genuínas, a palavra, a isca, deve ser a exposição da pura palavra de Deus. Agora, se eu quero encher a igreja de pessoas carnais, egoístas, que não foram transformados, então eu vou usar iscas carnais. Venham para a igreja e sua vida vai melhorar. Culto da prosperidade financeira,
Hoje o culto da celebração do grande louvor com o cantor fulano de tal, e é isso que vai ser colocado na igreja. Estratégias humanas, sabedorias carnais, para atrair pessoas carnais, e a igreja fica cheia de falsas conversões. Isso é muito sério, isso é muito sério, e a responsabilidade está toda nas costas dos ministros de Deus. Por isso, a palavra de Paulo e a nossa palavra é um chamado ao arrependimento, é um chamado, é um alerta para a igreja. A quem vocês estão seguindo? Quem é o pastor de vocês? Qual a exposição da palavra que ele está fazendo? Ele está sendo fiel, dispenseiro da palavra de Deus? Ele é um falso profeta, um falso pastor, um apóstata, um egoísta que só pensa no seu ventre e enriquecer o seu bolso. Observe, irmãos, o versículo 14. O que o apóstolo Paulo diz? Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. A correção de Paulo não é para humilhar. A correção de Paulo não é para gerar vergonha. A correção de Paulo é para levar os pastores ao arrependimento e alertar a igreja para que ela pense e reflita: será que eu estou ouvindo e seguindo a verdade? Pois qual o pai autêntico, amoroso, que não corrige o seu filho? Porque o pai que corrige o seu filho, esse verdadeiramente ama o seu filho. E os pais que são omissos e não corrigem os seus filhos, na verdade, isso não é amor. Isso não é amor, isso é descaso, isso é falta de amor. Observe o verso 16. Paulo diz: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Eu, Paulo, imito a Cristo. Sede imitadores de Cristo. Cristo veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Paulo imitava aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Abra a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, verso 42. Vamos ver se Cristo fez a vontade dele. Se Cristo fez a vontade dele, então Paulo também poderia fazer a vontade dele. E eu, como ministro de Deus, posso fazer a minha vontade e faço da igreja o que eu quiser. Agora, se Cristo não fez a vontade dele, eu serei imitador de Cristo. Paulo foi imitador de Cristo, e os ministros precisam ser imitadores de Cristo. Mateus capítulo 26, verso 42 diz: retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, Jesus orando: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quantos textos bíblicos Cristo diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas o Pai que me enviou. Quantos textos, quantas afirmações de Cristo, não querendo usurpar o trono de Deus, Pai, mas sendo submisso e fazendo eu vir aqui como servo. Eu vim aqui para lavar os pés dos discípulos. Eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E quem vê a mim, vê o Pai. Vocês querem ver o Pai, querem conhecer o Pai? Então vocês precisam ver aquilo que eu faço. Assim como Cristo fez, a igreja também deve fazer. Paulo fez, Apolo fez, e todos os ministros fiéis devem fazer. E dizer a Deus: Deus, eu quero fazer desse jeito. Eu acho que essa estratégia é melhor, mas Senhor, eu vou me submeter à tua palavra. Eu vou aceitar a tua palavra, e seja feita a tua vontade,
e não a minha. No desfecho, irmãos, para nós terminarmos aqui do ensino de Paulo, o apóstolo ele diz que conhecer as verdades da palavra de Deus é essencial, é fundamental. Porém, o conhecimento não deve gerar no nosso coração, ou no coração dos ministros, ou no coração da igreja, orgulho e soberba. Antes, deve gerar humildade para a prática. Conhecer a palavra de Deus e a verdade nunca deve ser uma arma cheia de orgulho para usar contra pessoas ou cristãos que são infantis e dizer: eu sou maduro e você não, eu conheço a palavra e você não. De forma nenhuma. Paulo diz que o conhecimento da verdade deve gerar humildade no nosso coração e prática, mostrar para os imaturos com palavras e com ações, com palavras simples e humildes, sem querer demonstrar grande conhecimento, como se fosse o guru sapiencial da palavra de Deus, o grande conhecedor. Não, eu sou uma pessoa simples, conheço a palavra de Deus, faço, pratico, e através das minhas ações as pessoas passam a enxergar, passam a julgar e passam a imitar ou a rejeitar. Observe o verso 20. Paulo diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. De nada adianta o conhecimento se não gerar humildade prática no nosso coração. O reino de Deus consiste em ações, em obras, em atitudes, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça de Deus, em Cristo Jesus nós vamos agir. Nós não realizamos obras para receber a fé, nós recebemos a fé e realizamos obras. Se não realizamos obras, logo essa fé que nós recebemos é morta, é falsa, não é a fé autêntica e genuína da palavra de Deus. Então, para conclusão, eu queria deixar 5 pontos aqui importantes em relação ao estudo que nós fizemos aqui nessa noite. Primeiro ponto: devemos ser fiéis dispenseiros de Deus. Todos nós, os pastores, mas a igreja deve multiplicar o ensino como servos fiéis. Segundo ponto: não devemos nos preocupar com o julgamento das pessoas. Devemos nos preocupar com o julgamento do Senhor. Ah, mas você vai numa igrejinha lá que tem tantas pessoas, a minha é a bênção, a minha tem isso, a minha tem aquilo. Não se importe com o julgamento das pessoas, se importe com o julgamento de Deus. Você está sendo fiel? Amém. Terceiro ponto: devemos conhecer profundamente a palavra de Deus, e esse conhecimento deve gerar em nós humildade. Quarto ponto: devemos viver com intensidade e fidelidade à palavra de Deus. Quinto e último ponto, que fique bem gravado esse bordão na mente dos irmãos: não ultrapassem o que está escrito.